Salve, Cajus! Oi, Cajus! Eu prometi voltar aqui para contar detalhes de como eu consegui uma vaga em uma multinacional aqui na Holanda. Então, aqui estamos nós. E também responder as perguntas e respostas que vocês deixaram na caixinha sobre trabalho lá no Instagram pra gente e os comentários aqui do YouTube também. Então bora lá responder toda essa galera, né? Bora lá, mas primeiro vamos andando aqui com a gente pro parque, pra gente sentar, né, amor, no ambiente É isso aí, bacana descontraído. e tal, e a gente bater esse papo sobre essa área profissional. Bom, então já chegamos aqui no parque, sentamos aqui. Agora sim, começar a contar pra vocês como eu consegui essa vaga. Pra quem acompanha aqui o canal, sabe que eu tava trabalhando, né, como VM, que é Visual Merchandiser, em uma loja aqui, né? Eu entrei como vendedora, depois eu fui promovida para supervisora, depois eu fui promovida para VM, porque eles sabiam já do meu passado e tudo mais, que eu estudei design no Brasil e trabalhei com moda durante 5 anos no Brasil. Então toda a minha experiência não foi jogada fora, né, por eles, ainda mesmo que fosse em uma loja, então isso foi muito legal. Então eu cheguei aí em vários treinamentos, mostrei para vocês também indo e tal. Só que assim, gente, desde o início eu já sabia que esse trabalho em loja não seria um trabalho que eu queria ficar a longo prazo. Porque é um trabalho muito desgastante fisicamente. Então eu sei que assim, eu já estava esgotada fisicamente, todo dia depois do trabalho, parecia assim que meu corpo estava todo dolorido, porque levanta, baixa, fica o tempo todo indo para lá, indo para cá, resolvendo coisa, pegando coisa, mudando coisa. Você como VM, você é responsável por todo o visual da loja, né? Por toda a parte visual. Então qualquer campanha, qualquer promoção, era eu que tinha que trocar tudo dos vidros, todos os adesivos, enfim. Era um trabalho muito desgastante fisicamente, apesar de eu estar gostando, que era uma parte que me dava um pouco mais de liberdade, tanto criativa, né, para elaborar as paredes e as composições, quanto também de horário. Então estava muito bom também em relação a isso, porque eu meio que podia fazer meu horário, trabalhando 38 horas por semana, né? Porque era até melhor para mim trabalhar mais enquanto a loja estava fechada, porque aí eu conseguia, né, sem cliente nenhum, conseguia alterar qualquer coisa. Mesmo assim, eu tava com aquele sentimento de, ai, gente, ainda não é isso, sabe? Ainda não cheguei aonde eu queria aqui na Holanda. Então, não desliguei o meu radar, assim, para outras oportunidades. Eu tava ali confortável, mas ainda com uma pulgazinha atrás da orelha, sabe? E quando eu cheguei aqui na Holanda, tanto eu quanto o Kenzo, a gente chegou muito aberto a qualquer oportunidade, né? A gente não veio com o emprego certo, a gente não veio com nada certo. Então a gente veio muito aberto e eu também, nessa área profissional, estava muito aberta para explorar novas coisas. Vai que eu gostasse mesmo de trabalhar em loja pro resto da minha vida e eu queria mesmo explorar e ver como que ia ser, sabe? E durante essa minha jornada lá, eu percebi que eu amava o que eu fazia no Brasil, essa coisa do escritório, do dia a dia ali, analisando relatório e reuniões durante o dia. A vibe toda de escritório eu realmente gosto. Então eu queria voltar para esse lado um pouco mais corporativo. Então eu comecei a procurar algumas vagas de emprego, né? Mas voltar assim para o escritório, eu sabia que ia ser um pouco mais desafiador para mim pela área aqui que a gente mora. Porque na área que a gente mora não tem muitas ou nenhuma oportunidade de moda. Então já fica aí a dica para quem tá vindo morar nessa região, né, de Overijssel, Enschede, Hengelo, Almelo.
realmente não tem um campo aberto para isso, a não ser que você fale holandês. Aí sim tem um pouco mais de oportunidade, mas mesmo assim acho que vai ficar mais para a área de Amsterdã, Roterdã, por ali, aqueles grandes centros. Então eu já sabia que ia ser mais desafiador. E eu estava tentando buscar, pelo menos, alguma coisa que eu tivesse experiência para eu conseguir linkar e criar um storytelling, né? Uma história que eu conseguisse convencer a pessoa do outro lado que eu era ideal para aquele emprego. Então, no meu caso, eu trabalhei 5 anos em um e-commerce de moda fitness no Brasil. Eu era responsável pela parte de desenvolvimento. Mas como era um ambiente de e-commerce, eu consegui ter acesso a muita informação, aprender muita coisa com outras áreas. Então, eu consegui puxar para esse lado de e-commerce e mais operacional, que aí sim eu conseguiria linkar com alguma vaga administrativa. Como eu era responsável pela área, eu não só ficava desenhando, mas eu também participava de muitas decisões estratégicas, via planilha, então estava em contato com outros departamentos. Então eu tenho essa experiência na minha bagagem, sabe? E isso foi o essencial para eu conseguir essa vaga agora. Então eu comecei a procurar por vagas administrativas, empresas que tinham talvez um pouco a ver com esse universo de e-commerce e tudo mais, como eu falei para vocês, para eu conseguir ter um storytelling muito forte, para eu conseguir convencer. Porque, gente, eu tenho 29 anos. Se eu chegar falando tipo assim: então, eu quero entrar nessa vaga, mas eu não tenho experiência nenhuma. É muito mais difícil, né? Se eu viesse com uma bagagem de experiência, eu sabia que ia ser mais fácil. Até porque eu estaria migrando de área, né? Eu estaria saindo do design para a área administrativa. Então, eu achei que talvez eu conseguiria ser mais assertiva por esse caminho. E foi justamente o que eu fiz. Então, eu comecei a procurar empresas que faziam sentido para mim. Por acaso, a empresa que o Kenzo trabalha é uma empresa de soluções logísticas que lidam também com e-commerce e todas essas coisas. E os clientes também são voltados mais para a área de moda. Então a gente começou a ficar de olho nas oportunidades que estavam surgindo lá. Eu estava procurando, mas não estava uma procura assim tão grande. Foi até que a gente viu uma vaga na empresa do Kenzo que talvez faria sentido para mim, que seria um pouco na parte de logística, porque para quem não sabe, um e-commerce é quase uma empresa de logística, né, gente? Eu já estava acostumada com o ambiente, com o ritmo do e-commerce. E-commerce você só vende online, não tem outra opção. Então, bem ou mal, eu estava familiarizada com esse ambiente de logística também. Então eu fui para essa primeira entrevista, e essa primeira entrevista foi uma conversa com a pessoa que é responsável pela área lá na empresa. E foi super de boa, assim, sabe, gente? Mas eu me preparei muito antes para essa entrevista. Eu li todo o escopo da vaga, do que estava pedindo, das minhas tarefas. Eu fiz toda essa historinha na minha cabeça de como eu linkava, de como que eu achava que essa empresa se encaixava comigo. E eu estava fazendo uma transição de carreira, então também fazia sentido encontrar uma empresa que abraçava isso também. E é o caso também dessa empresa do Kenzo, por acaso. Eu também me preparei para falar sobre projetos que eu tinha realizado na minha empresa anterior, que eu achei que também foi um diferencial, que eles gostaram muito disso. Então, basicamente, essa primeira entrevista foi conversando com a pessoa e aquelas perguntas básicas, né? Me fale um pouco sobre você. Então aí eu contei da minha formação, né, da faculdade no Brasil, aonde eu trabalhei nos últimos anos no Brasil, sempre tentando puxar para coisas que eu já tinha visto no escopo da vaga, entendeu? Falei que eu vim pra cá com o meu marido, que a gente escolheu esse país porque a gente vê que a gente ficando aqui a longo prazo. Isso eu acho que é uma coisa que eles gostam muito também. Deles ver que você tem um interesse em crescer no país e ficar aqui a longo prazo, sabe? Eles não vão querer te contratar você falando que só vai querer ficar aqui 1 ano. Né? Para que eles vão gastar energia treinando você só 1 ano? Então eles querem realmente não ter essa rotatividade. Então eu fui falando um pouco disso e falei também que eu achava que essa empresa seria o ideal para mim, que eu tinha muito a agregar a essa empresa por estar vindo desse ambiente também e também muito a aprender, logicamente, né? Essa primeira conversa foi basicamente assim, foi bem descontraída, tá, gente? Não foi? Foi realmente um bate-papo, não foi nada muito sério e eu tava bem confiante, assim, sabe?
tudo que a pessoa tava falando, mas e se você se sentir mal por o time ser só Dutch? Eu falava, não, mas não tem problema nenhum. O meu time, onde eu trabalho atualmente, é todo Dutch. Então, tudo eu tinha uma contraproposta e argumentos fortes, sabe? Aí acabou esse bate-papo e ele falou, daqui a uma semana a gente te fala, porque tem mais pessoas, né, concorrendo a essa vaga. Aquele vou ver te aviso. Aí eu falei, então beleza. Depois de uma semana, na verdade, ele não me ligaram, eles foram e mandaram mensagem pro Kenzo. Ele falou exatamente assim, Kenzo, a Júlia me convenceu, agora ela precisa convencer o chefe. Então, eles me ligaram, o RH me ligou para uma segunda reunião, que seria com o RH e esse chefe do setor mesmo. E aí eu fui, e também foi um bate-papo, tá, gente? Eu tive que repetir também toda a minha historinha, quem era eu, por que eu achava que eu me enquadrava lá. Tudo que eu repeti para a primeira entrevista, eu repeti nessa entrevista. E o Kenzo tinha me falado que na segunda entrevista dele, como RH, eles iam falar de pretensão salarial e tudo isso. Então também já fui preparada pensando mais ou menos de qual seria o meu valor. Porque aqui eles têm isso de negociar o valor do seu salário, sabe? De acordo com as suas experiências, né? Com o que a vaga tem a oferecer, suas expectativas. E eles são realmente abertos a falar de números e ter uma negociação mesmo, sabe? E aí ele ficou muito preocupado em relação ao time ser todo Dutch e de eu me sentir um pouco excluída por conta disso. Apesar de eu ter falado, né, que não teria problema, que isso não iria acontecer, eu não me iria sentir excluída e tudo mais. Sempre eu contra-argumentando e bem confiante, sabe? E nessa entrevista eu não senti tanta confiança assim pela parte dele. Então eu já tava meio, gente, será que foi? Será que não foi? E o RH nem chegou a comentar sobre a pretensão salarial. E aí eles falaram a mesma coisa, daqui a uma semana a gente te liga, temos mais pessoas para entrevistar. E aí eu esperei e quando me ligaram falando que eu não passei nessa entrevista, mas que eles gostaram muito de mim. Então eu fiquei chateada, obviamente, né? Mas eu deixei a porta aberta para a empresa, falei, qualquer outra oportunidade que você achar que eu me encaixe, por favor, não hesite em me ligar, porque eu quero muito, né? Me identifiquei com a empresa, também tem isso, gente. Quando eu fui lá fazer entrevista presencial na empresa, eu me identifiquei muito com a empresa, com o ambiente, com as pessoas, sabe? Porque se eu tivesse chegado lá e eu achado que fosse uma coisa super careta, eu não ia querer, mas eu realmente gostei do ambiente. Então, longa história para falar que eu não passei dessa primeira vez, mas eu deixei a porta aberta, falei que eu tinha interesse ainda na empresa, que eu tinha me identificado muito com a empresa. Mas realmente essa vaga era uma vaga muito quadrada, sabe? E essa vaga era para lidar puramente com a logística de entrada e saída de caminhão, só isso. Então era muito um trabalho copia e cola no Excel e nada mais. Então eles acharam também que eu era uma pessoa muito criativa, acharam que eu ia então ficar entediada em pouco tempo e ia querer transferir para outra vaga, o que já aconteceu algumas vezes nessa vaga em específico. E como eu falei, eles querem uma pessoa que fique a longo prazo, não querem treinar uma pessoa e logo ela sair, né? Por isso também eles acharam que eu não era ideal para essa vaga em específico. E aí ficou essa porta aberta aí, fui vivendo minha vida de VM, fui fazendo todos os treinamentos, mas a gente ainda foi ficando de olho em outras oportunidades que estavam se abrindo na empresa do Kenzo, né? E depois disso, uns 2 meses depois dessa entrevista, o RH ia e mandava para o Kenzo outras oportunidades que estavam se abrindo lá, para ver se eu tinha interesse ou não. E acabou que eu não tive interesse nessas 2 vagas que eles mandaram, porque era uma vaga para ficar muito no chão do warehouse, sabe? Do galpão, ali mesmo na operação dentro. E aí eu achei que talvez fosse trocar 6 por meia dúzia, já que eu estava gostando do trabalho do VM. Eu não queria entrar na empresa num trabalho braçal também, sabe? Eu queria mesmo escritório. Então eu achei que não fazia sentido no momento e continuei lá vivendo a minha vida. Até que teve uma nova vaga que surgiu, que eles mandaram para o Kenzo e perguntaram se eu tinha interesse. E essa vaga era uma vaga administrativa para tomar conta de um grande cliente que eles têm. Eu falei com o Kenzo, falei, amor, quer saber? Eu vou lá ver, vou lá na entrevista aberta, vou me preparar também, vou confiante também, porque eu acho que isso fez a diferença na primeira entrevista. Eu vou sem tantas expectativas como eu fui na primeira, sabe? E vou aberta para ver se eu gosto das pessoas, se eu gosto do ambiente.
E aí eu fui para essa entrevista nova. Cheguei lá no warehouse. Nossa, eu adorei o warehouse. É o warehouse mais novo que a empresa tem no país, né? Então é todo novinho, muito maneiro, tudo automatizado. Eu adorei o escritório, o ambiente do escritório, sabe? É aberto e as pessoas se comunicando o tempo todo. As pessoas também pareceram ser bem legais. Primeira impressão, assim, foi muito positiva. E a entrevista foi, gente, também um bate-papo. Seria a pessoa que seria a minha parceira, né? Eu e ela tomando conta desse cliente. Então foi uma conversa de novo para eu falar quem era eu, da onde eu vim, quais eram as minhas expectativas para a vaga. Eu sempre pergunto, você gosta de trabalhar aqui? Ou como que é o dia a dia aqui, para eu entender realmente se eu vou gostar, né, do dia a dia. E também é um ambiente internacional, que aí me pegou muito, porque se você mora aqui na Holanda e você trabalha em um ambiente só Dutch, você entende que faz diferença você estar num ambiente totalmente internacional. Porque acaba que só Dutch, eles conversam muito entre eles, né? Poucas vezes eles ficam trocando pro inglês para se comunicar só com você. Pelo menos na minha experiência que eu tive, né? Então, um ambiente internacional, as pessoas conversam a maior parte do tempo em inglês. Você se sente mais incluso e também você entende tudo o que está acontecendo a todo momento, né? Então, essa primeira entrevista foi um sucesso, eu achei, né? Achei que eu mandei bem e eu estava confiante. Falei toda a minha história também, vi o escopo da vaga também. Fizeram perguntas, o que você acha que no escopo da vaga que você tem de experiência para trazer pra gente, então estudem bem o escopo da vaga, porque é importante. Também a empresa, valores da empresa. Essa empresa, por acaso, um dos valores dela é de trazer pessoas que estão migrando de áreas. Ela mesma estava procurando alguém um pouco mais criativa para alguns projetos novos que estavam por vir, que queria que a pessoa, né, viesse com soluções diferentes e tal. Depois dessa entrevista, me chamaram para uma segunda entrevista, que aí foi com o RH e com o gerente do warehouse. Então, para ir para essa segunda entrevista, não era o mesmo contato que eu tinha do RH antigo. Aí eu tive a sacada de perguntar para esse contato antigo do RH qual era o budget disponível para a vaga. Para eu ir já preparada, se me perguntassem, né, qual era a minha pretensão salarial, eu já falar ali o máximo, jogar para mais. E aí vamos ver, né, o que iam falar. Então, foi de novo um bate-papo com essas duas pessoas, que eu tive que repetir tudo de novo. E aí, finalmente, perguntaram qual era a minha pretensão salarial. E aí, eu falei esse número que eu já estava na cabeça. E aí, elas falaram, outras pessoas estão concorrendo, a gente volta contato com você. Só que o Kenzo tinha me falado que na dele foram só 2 entrevistas e aí já deram a resposta que ele tinha passado. E comigo não aconteceu isso. Eu fiz essas 2 entrevistas e eu não recebi mais nada do RH, nenhuma resposta, até que me ligaram me pedindo para ir para uma terceira entrevista. E aí eu tava assim, gente, mas com quem mais que eu vou falar, né? Porque eu já falei com o RH, já falei com a pessoa que eu ia trabalhar, já falei com o gerente. Com quem mais que eu ia falar? Agora era a entrevista de novo com a gerente do warehouse e com o diretor do warehouse, que ele queria me conhecer também. Então, repeti toda a história, tudo de novo. Também bate-papo, tá, gente? Ele começou a falar comigo como se eu já tivesse contratada, né? Ele falando tipo, você vai chegar aqui, então você vai fazer isso, isso, isso. E eu fingindo naturalidade. Sim, claro. E aí ele me levou para conhecer todo o escritório onde eu ia trabalhar. Me levou para conhecer também os nossos clientes, né, no warehouse. Depois, no final, ele falou, vamos ali no escritório comigo então, que eu vou imprimir a proposta de salário para você. E você vê se o salário faz sentido ou não e manda um e-mail para RH respondendo. Logo depois que eu saí, já liguei pro Kenzo, falando, amor, eu passei. E aí eu tinha passado e era só eu aceitar ou não a proposta do valor que eles tinham falado. E foi muito próximo com o que eu pedi. Aceitei na hora, né? Já mandei um e-mail para RH assim que eu cheguei em casa falando que eu aceitei. Foi só combinar o dia que eu ia começar para eu conseguir também dar um mês de aviso prévio, né, no meu trabalho atual. Então foi basicamente assim que eu consegui. Bom, agora viemos aqui responder para vocês as perguntas que vocês mandaram, tanto no Instagram quanto lá no YouTube no nosso último vídeo.
E muitas perguntas foram pedindo pra gente falar um pouco mais como que foi o processo seletivo, né, para entrar nessa empresa e falar um pouco mais das entrevistas, como foram. Acho que ficou bem claro aí, bem detalhado, né? Tentei dar bastante detalhes de como foi. Então acho que já está respondida. Vamos para a próxima. Indo então aqui para a primeira pergunta da Letícia. Tiveram que fazer cover letter para alguma vaga? Se sim, são cumpridos? Qual que é o estilo? Excelente pergunta, Letícia. Para essa empresa que a gente trabalha hoje, no começo eu tive que fazer sim a cover letter. Não foi tão comprida não, foi um modelo sim, normal. Se você quiser, chama a gente lá na DM do Instagram que de repente eu posso compartilhar com você, só para você ter como referência. Mas não é toda empresa que pede, tá? É muito parecido com no Brasil. Tem empresas que pedem, tem empresas que não. Então é isso. Para essa empresa eu enviei porque tinha esse campo lá. A Júlia não precisou porque eu acabei indicando ela para vaga, então ela não precisou da cover letter. Bom, agora essa pergunta aqui, perguntando se a maioria dos empregos pagam mais do que o salário mínimo. E vai depender muito de qual emprego que é. Vamos levar em consideração empregos CLT, né, de carteira assinada. Em loja, por exemplo, você vai ganhar realmente o salário mínimo, mas aqui na Holanda, todo emprego é pago através da tabela de idade. Então, dependendo da sua idade, você tem que ver qual faixa ali você se enquadra, né? A gente se enquadra na faixa mais alta, né? Eu tenho 29 anos, Kenzo vai fazer 27. Então, a gente já tá na faixa maior. Então, depende muito da função, depende muito do emprego. Por exemplo, loja, um trabalho de vendas, vai ficar aí próximo do salário mínimo. Se você trabalha full time, tá? Que no caso de loja são 38 horas. Mas aí, se você é VM, é mais do que o salário mínimo. Se você é supervisor, mais do que o salário mínimo. Se você é manager, mais do que o salário mínimo. Tudo vai depender das horas que você trabalha, da sua idade e também da posição que você tá, né? Acho que em toda empresa que você é carteira assinada vai ser isso. Agora, no ambiente corporativo, né, já de grandes empresas, escritório e tudo mais, vai ser bem mais do que o salário mínimo. Eu não sei se realmente tem alguma oportunidade administrativa que seja salário mínimo. Eu acho que não. Tudo é bem mais do que o salário mínimo, mas, de novo, vai depender das horas que você trabalha, vai depender da sua idade, vai depender da sua posição, né? Pode ser um estagiário, que aí vai ser menos do que o salário mínimo, entendeu? Vai depender muito. Mas, no geral, assim, um trabalho full time, se você tá na faixa mais alta também de idade, você sim vai ganhar mais do que um salário mínimo. Essa daqui eu gostei muito, é muito boa. É verdade que os holandeses trabalham só até 4 horas da tarde para aproveitar o dia? E bom, eu vou falar de forma bem generalizada. Então, sim, a maioria dos holandeses trabalha até 4, 4h30, mas eles entram bem cedo no escritório também. Então, assim, eu vejo os holandeses entrando no escritório 7h30, 8 horas, então eles saem 4, 4h30, mas eles sempre cumprem a jornada, né, de 40 horas semanais de escritório, que é o full time, se ele tem um contrato de 40 horas, né? Mas vai depender muito, galera, da área que você tá, da empresa que você tá. A galera de TI, por exemplo, muito provavelmente vai fazer uns horários bem diferentes, às vezes vai sair mais tarde, vai trabalhar em horários assim diferentes. Pelo que eu vejo com a minha experiência lá no meu escritório, sim, a maior parte da galera sai 4 horas, 4h30 no máximo, e tem todo o dia pela frente. Sexta-feira, então, nem se fala. Aí a galera sai mais cedo ainda, mas eles sempre, no final das contas, estão cumprindo as 40 horas semanais, né, se ele tem um contrato de full time. Muita gente também, inclusive, pega contratos de trabalho com menos horas para trabalhar menos dias ou menos horas espaçados durante a semana inteira. Vai depender muito, mas de forma geral, sim, os holandeses saem 4 horas do trabalho. O que é muito comum aqui também, que eu vejo, é que os holandeses não tiram o período de almoço para realmente, assim, ir para um restaurante ou realmente tirar aquelas horas de almoço, né, igual a gente está acostumado aí no Brasil. Aqui cada um puxa o seu snack, seu almoço ali da mochila na mesa, come ele na mesa mesmo, meio que trabalhando, meio que vendo alguma coisa assim em segundo plano. A galera parece que entra no escritório, faz o que tem que fazer para ir embora o mais rápido possível e aproveitar a vida pessoal. Agora, a próxima pergunta. Vocês indicariam largar tudo e procurar emprego aí, caso preparado com grana e cidadania? Você acabou de descrever o nosso caso, né? Mas assim, gente, quem é a gente para falar para você largar tudo da sua vida e vir arriscar a vida em um novo país, sabe? A gente fala aqui as nossas experiências, né, para vocês ponderarem para vocês o que
é melhor para vocês, sabe? Então, a gente também nem quer esse tipo de responsabilidade, se responsabilizar pela vida de vocês. A gente não é nenhum consultor, nem nada do tipo. Realmente, só falamos aqui das nossas experiências. Mas realmente a gente chegou aqui com grana, né, preparados, mas sem emprego, e tudo foi dando certo pra gente, porque também a gente foi correndo atrás e fazendo as coisas acontecer, né? A gente foi se movimentando já do Brasil, como a gente já explicou algumas outras vezes. Kenzo já foi procurando emprego, se aplicando para emprego do Brasil, mas realmente todos falaram que a gente tinha que chegar aqui, tirar o BSN, né, que é o CPF daqui, para aí as coisas irem acontecendo, e foi de fato o que aconteceu. Depois que a gente tirou o BSN, tudo foi fluindo da melhor maneira possível, mas assim, essa é a nossa experiência. Pode ser com outra pessoa, ela tenha vindo exatamente na mesma situação e não teve o mesmo resultado. Então é muito difícil a gente falar para você se arriscar assim ou não, porque a gente não sabe, né? Cada um tem suas experiências, cada um tem o seu passado. A gente fez isso, deu certo pra gente. Agora, se você faz ou não, aí só você vai saber. Galera, quer participar do vídeo aqui? Como é morar na Holanda? Acho que ele não gosta muito não, hein? Não, acho que ele tá relaxado. Bom, mas vamos lá então para outra pergunta. Ó, essa daqui interessante também. Benefícios comuns e incomuns de Gympass, Day Off, férias pagas, etc. O que tem e o que não tem por aí. Então bora lá, galera. Bom, aqui o que tem de diferente do Brasil já, que não é obrigatório todas as empresas terem aquele 13º que a gente está acostumado, né? No final ali, perto do Natal. Isso varia muito de empresa para empresa realmente. Tem empresas que dão sim esse 13º ali no final do ano, e tem empresas que não. E tem empresas que, além do 13º, tem o 14º, que aqui seria, a gente chama do Holiday Allowance. Isso sim é lei aqui, se eu não me engano. A gente recebe lá para maio, né, que é perto aqui do verão. Então, assim, que é normalmente onde a galera costuma ir tirar férias e tudo mais. Então, o nosso 13º aqui da Holanda, normalmente é pago em maio, mas tem empresas sim que pagam o 13º, como a gente está acostumado aí no Brasil, no final do ano, e esse 14º em maio. Isso vai realmente variar de empresa para empresa, setor para setor, função para função. Infelizmente, na empresa que a gente trabalha não tem no final do ano, mas tem esse em maio, por exemplo. E esse Holiday Allowance, né, ele quase que compõe um salário inteiro, é praticamente 70%, 80% do salário. Então, você recebe aí quase um salário de novo inteiro, um pagamento de maio, junho, vai depender também da época que a empresa paga. Em relação a benefício estilo Gympass, eu nunca ouvi falar, provavelmente deve ter empresas que também aplicam esse tipo de benefício, mas eu nunca ouvi falar e na nossa não tem. O que tem também, e vai variar de empresa para empresa, é o PL, né? A participação de lucro, que pelo menos nas empresas que eu trabalhei no Brasil, eu estava acostumado a ter PL, e aqui na Holanda já não é tão comum, mas existem sim empresas que praticam o PL, mas eu acho que não é tão comum quanto é aí no Brasil. Vale refeição. Isso, se existe aqui, eu nunca ouvi falar. Infelizmente, eu acho que não tem. Ou se tem, vai ser, acho que muito específico de alguma empresa específica. O que é interessante é que quando você normalmente vai presencial no escritório, pelo menos no nosso escritório, tá, galera? Eu tô falando, lembrando, da nossa experiência de empresa aqui que a gente trabalha. Sempre tem comida, fruta, café, esse tipo de coisa tem lá disponível no escritório. Isso é legal, é bacana, não é muita coisa, né? Mas já é alguma coisa. Tem lá fruta, alguns snackzinhos, chá, muitos tipos de café, cappuccino. Mas, infelizmente, não tem o vale-refeição igual a gente está acostumado aí no Brasil, né? Em relação a vale-transporte, é um pouco diferente. Eles pagam sim os custos de transporte, mas, por exemplo, para mim, eu tenho que sempre entrar no portal da empresa e submeter, via ticket, vamos dizer assim, e aí depois vem no salário. O da Júlia já vem automático, porque ela vai todo dia presencial para o escritório. Eu, como não vou sempre para o escritório, eu só coloco os dias que eu vou, e aí aquele valor já volta para mim no salário. Mas não tem um cartãozinho físico, né? Tem empresas que dão sim o cartão físico, né? Business, que eles chamam, o NS Business. E aí realmente é mais fácil, eles dão aquilo pro funcionário e ele só vai usando. Mas no meu caso é via reembolso. Em relação a day off, dia off, isso é uma das coisas que eu amo aqui na Europa. Eu acho que isso é em geral nas empresas, não só na empresa que eu trabalho. Mas você não precisa ter 1 ano de casa para poder pedir férias.
Você entra e você já tem um número específico de férias disponível para você de acordo com a data que você entrou e o seu contrato, né? Vai ter aquele cálculo ali de quantos dias você vai ter desde o momento que você entrou. E outra coisa também que é muito interessante aqui é que os finais de semana não contam como dia de férias. Os dias de férias são realmente só os dias úteis. Então, se você tira um período de férias, vamos supor, de segunda até uma outra segunda, o período de sábado e domingo não vai contar como férias. E isso é demais, né? Porque aí você ganha esses dias realmente... Você não tira das suas férias, né? Esses dias. Então isso é bem legal e você pode tirar da forma que você quiser. Se você, viu uma passagenzinha no precinho ali na sexta-feira, para voar numa sexta-feira. Vou tirar um day off aqui quinta e sexta e fazer um final de semana mais longo. Isso é bem comum aqui na Europa, eles fazerem um final de semana longão assim, porque eles tiraram um dia off só realmente na quinta-feira e na sexta-feira para aproveitar alguma promoção de passagem aérea, ou simplesmente porque só querem aproveitar um final de semana mais longo. Então, essa flexibilidade realmente é muito boa aqui e a gente aproveita bastante esse benefício por aqui. Não é o nosso caso, mas eu conheço colegas que trabalham em empresas que, por exemplo, em agosto o setor inteiro para, né? A área de construção para. Tem porque você trabalha nessa época, então obrigatoriamente a empresa em certas atividades e é meio que uma férias obrigadas aí, porque realmente o setor não está... Porque realmente o setor não está trabalhando, não está fazendo, né? Não está acontecendo nenhum projeto nessa época específica do ano, e aí realmente eles estão obrigados a tirar férias nessa época do ano. Mas são empresas bem pontuais, tá bom, galera? Não é o nosso caso. Agora pergunta aqui, se a gente acha melhor entregar o currículo pessoalmente ou online, né? Vai depender muito de qual é o emprego que você está procurando. Por exemplo, um emprego em alguma empresa, você não vai chegar na empresa batendo na porta para entregar currículo, né? Realmente aí é online. Mas se você está procurando alguma coisa mais de loja ou restaurante, é legal sim você ir lá pessoalmente, entregar o seu currículo, porque eu acho que é legal esse primeiro contato ali para você falar, né, com a pessoa e tal. Quando a gente estava procurando emprego aqui no início, né, qualquer emprego, a gente foi sim com o nosso currículo de porta em porta, a gente até filmava, e o Kenzo conseguiu inclusive emprego dele na loja assim. Então, acho que sim, você pode ir de porta em porta se for esse tipo de emprego, mas talvez lembre que ele vai falar para você mandar online também. Galera, a gente teve muitas perguntas da área de TI e infelizmente esse tema não é com a gente vai ficar devendo uma resposta assim elaborada para esse tipo de pergunta, né? Porque realmente não é a nossa área, então a gente nunca pesquisou sobre, a gente não tem embasamento para falar sobre, a gente não trabalha nessa área, a gente não vivencia essa área para poder falar com propriedade, né? Então tem gente que pergunta quanto que é um salário de um desenvolvedor júnior, se é forte o mercado para brasileiro para a área de TI, quais são as melhores vagas de TI, quais são as mais bem remuneradas. Infelizmente a gente vai ficar devendo essas perguntas, né, com embasamento. Mas assim, galera, você sempre pode pesquisar no Glassdoor, né, vou deixar o nome aí, né. Se você está pesquisando em relação só a salário, por exemplo, a gente teve uma pergunta de quanto é um salário de um desenvolvedor júnior. Você vai ter essa informação aí no Glassdoor, provavelmente. Mas agora, quais são as áreas que estão, né, aquecidas aqui para brasileiro? Quais são as áreas mais bem pagas? Realmente a gente não vai ter muita propriedade para falar sobre isso. Mas fica aí o convite. Se você está aqui na Holanda, é seguidor do canal, ou simplesmente, né, quer aparecer aqui no canal, deixa aí a proposta na gente lá no Instagram, de aparecer aqui no canal e poder falar um pouco mais sobre a área de TI aqui. Eu tenho visto muita gente pergunta e quer saber, mas infelizmente a gente não vai ter propriedade para poder falar e a gente fica até com medo de falar alguma informação errada, né? Fica aí algumas dicas que eu dei aí do site, por exemplo, para você pesquisar salário, mas realmente falar especificamente sobre a área, o que é bom, o que não é, aí realmente foge um pouco da nossa alçada. Agora a gente vai estar indo para a última pergunta, porque senão esse vídeo vai ficar muito longo. A gente ainda tem bastante pergunta interessante aqui no nosso Instagram, no YouTube, então a gente vai deixar para uma parte 2 e a gente vai responder em outro vídeo essas perguntas, tá bom? Mas agora estamos indo para a última e muito interessante, que é em relação a diploma, né? Validação de diploma e certificado de inglês, se é necessário ou não. Então vamos lá, explicando para vocês o nosso caso, tá bom, galera? A gente não é da área de direito, né? Medicina, que são coisas muito específicas de que você precisa talvez de uma comprovação maior. Então, para esses casos, eu acredito sim que você tenha que fazer todo um processo mais certinho, mais burocrático. Então, como a gente vem de uma área
que não é dessa, né? A Júlia é design, eu sou administração, que é business aqui, né? A gente só apresentou nosso diploma do Brasil, das nossas universidades, e deu tudo certo, galera. A gente fez só uma tradução básica e a gente mandou para a empresa. E eu acho que realmente eles só estão meio que batendo ponto ali para esse tipo de documentação só para ter certinho. Eu não acredito que eles realmente verificaram aquilo. Eu acho que é só um processo padrão de pedir, ainda mais se você é estrangeiro, né? Porque se você é holandês mesmo, eles nem pedem isso, né? Então, assim, é mais porque a gente é estrangeiro, então eles acabam pedindo só para ter ali documentado, né? Então a gente enviou o nosso diploma do Brasil mesmo, traduzido, sem muita firula, e deu tudo certo. E em relação a certificado de inglês, a gente não precisou apresentar nenhum. A gente só realmente falou o nosso inglês bem falado ali nas entrevistas e foi o suficiente. Mas é isso, galera. Mais um vídeo aqui no nosso canal. Eu espero muito que você tenha ficado até o final para não perder nenhuma resposta, para não perder nenhuma informação. Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo e... se inscreva no canal. Se inscrevam no canal. Curtem e comentem esse vídeo. E a gente volta pra parte 2, né, amor? Com certeza, a gente volta pra parte 2. A gente sempre tá trocando mensagem com vocês também na DM. E realmente tem muita pergunta ainda pra responder. A gente vai trazer no próximo vídeo. Então, é importante que você ative o sininho pra não perder nenhuma notificação. E aí, sim, quando sair a parte 2, vocês voltarem pra gente aqui e a gente terminar de responder tudo, né? Sim, e fica aí o convite aberto pro pessoal de TI que queiram trazer a história, né, a experiência aqui no canal. Com certeza vai ajudar muita gente, porque muita gente pergunta pra gente, né? É verdade, é verdade. Então, nos vemos no próximo vídeo. Valeu, falou e... beijo!